O Real Madrid vai pro all-in nessa temporada? Vamos raciocinar um pouco mais sobre isso. Fala, rapaziada, eu sou Gabriel Rocha e vamos conversar sobre Real Madrid, cara. Vamos tentar falar sobre o que o torcedor deve buscar desse time, deve querer desse time. Obviamente sendo muito realista, mas a realidade do Real Madrid é uma realidade muito boa e muito rica. Primeiramente, vamos falar sobre os jogadores que saíram, que não foram os protagonistas e sim pouquíssimos coadjuvantes, como o Gonzalo Garcia. É um jogador que teve sim algum protagonismo na temporada passada, entrou, fez alguns gols, foi titular em outros. Na Champions League ele foi titular. Ele vai pro Fulham por 40 milhões de euros. Também o Palacios, que é um jogador que não teve muitos minutos, foi ali por 10 milhões de euros. Mas o jogador que o torcedor do Real Madrid, alguns com certeza estão festejando, porque não é bom o lateral esquerdo, Fran Garcia, eu não gosto. Esse foi permanentemente 4 milhões de euros. Mas um que teve minutos no Real Madrid na temporada passada foi o Maston Tuono, né? Ele foi por empréstimo para a Fiorentina, vai ser muito importante para ele, porque é um jogador que, sim, a gente dá para ver que ele tem talento, mas ele é muito cru, ainda mais para o Real Madrid. Tivemos também o Dani Ceballos, o Carvajal, o Alaba saindo de graça ali, contrato acabando. São jogadores que hoje não tinham tanto impacto positivo nesse time do Real Madrid. Agora quem chegou? A maior contratação da história do Real Madrid. Yan Diomandé, vindo do Leipzig, jogador marfinense, jogou a Copa, não foi tão bem na Copa, mas quem acompanha a Bundesliga, quem acompanhou minimamente o Leipzig, sabe o quão bom o Diomandé é, o quão ele consegue criar, ele tem o drible. É um jogador que Arsenal, Liverpool, PSG estava indo muito atrás, mas o Real Madrid foi o que tirou o escorpião do bolso e contratou. Uma bela contratação foi o lateral esquerdo Marco Cucurella. 55 milhões de euros foi aqui de acordo com o Transfer Market. E, cara, sensacional. É lateral esquerdo completíssimo, tanto atacando, tanto defendendo. Para quem tinha Fran Garcia, para quem tinha Carreiras, o Mendy machucando toda hora, Cucurella é um cara que vai chegar e vai pegar essa titularidade de uma maneira que, sinceramente, não vejo os outros jogando mais minutos em grandes jogos. Obviamente, o Mendy, o Carreiras podem ali jogando alguns jogos de La Liga, de Copa do Rei, torneios ali no meio de jogos da Champions, times menores. Mas Cucurella com certeza vai jogar ali 80% no mínimo dos jogos. E é um cara também que machuca muito pouco. Sensacional. Uma grande surpresa foi a contratação do Carlos Espí, vindo do Levante, 25 milhões de euros. Foi ali uma transação que teve cláusula. Ele estava ali quase assinando com o Newcastle. O Real Madrid foi lá e deu um chapéu. E vem ali batalhar contra o Endrick para ser a primeira opção do banco de reservas. Coisa que Gonzalo Garcia fez na temporada passada. E ele ganhou do Endrick, até porque o atacante brasileiro foi emprestado para o Lyon no meio da temporada. Mas uma grande contratação do Real Madrid foi o Dumfries, vindo da Inter, 30 anos, uma oportunidade de mercado, 20 milhões de euros numa cláusula. Cara, ele é jogadoraço, ainda mais atacando. No corredor, cara, são pouquíssimos jogadores que eu vejo que apoiam tão bem como o Dumfries. Eu acho ele melhor que o Hakimi, atacando. Talvez o Hakimi seja mais equilibrado e tal, mas ele, cara, tem baita presença, pisa muito na área, cruzamento. Pra mim, ele ofensivamente é um dos jogadores mais perfeitos que eu já vi na lateral direita. Mas algo que a gente pode ter como asterisco é a parte defensiva. Até porque ele jogava de ala na Inter. Porém, eu acho que não é um problema. Igual eu acho que pode ser um problema com o Trent Alexander-Arnold. E foi um problema por algumas temporadas no Liverpool. Eu acho que o Real Madrid hoje tem um dos melhores laterais apoiando, 2 dos 3 melhores, pelo menos, ali colocando o Hakimi, o Arnold e o Dumfries atacando do futebol hoje. Outra oportunidade de mercado, essa vindo de graça. O Konaté tem o contrato acabado com o Liverpool,
que não conseguiu renovar com o zagueiro francês e ele foi pro Real Madrid, um time bem carente de zagueiros. É um jogador que na temporada passada ele não foi tão bem, ele teve erros, ele teve falhas, até gravíssimas algumas. Porém, eu acho que ele é muito bom jogador. Ele tem tudo que o defensor, o zagueiro moderno precisa. Ele tem o físico, ele tem o passe, ele tem a saída de bola, ele tem a jogada aérea. Para mim, ele é muito bom mesmo. E acho que regressão à média na questão dele. Porque ele não foi bom na temporada passada, mas ele é grande jogador, teve grandes temporadas no próprio Liverpool. Então eu acho que até numa questão ali, La Liga, né, é uma liga que não requer tanto do jogador assim, igual a Premier League, isso é fato, e acho que tem tudo para dar a volta na carreira e, né, vai dar a volta no maior time do mundo. Sensacional para ele. Bernardo Silva, ele vai para o Real Madrid também. Outra contratação vindo de graça e acho bom. É um jogador que no começo da carreira dele no Mônaco, no próprio City, ele foi assim um cara mais ofensivo, jogou até de meia direita, ponta direita, meia atacante. Hoje não. Já tem um tempo, temporadas no plural, que com Guardiola o Bernardo Silva deu passo para trás e foi esse cara mais organizador no meio de campo. Acho que ele vai para o Real Madrid para jogar disso. Mas a principal contratação para a temporada 26-27 a gente pode falar que é esse cara aqui, José Mourinho, novo treinador do Real Madrid. É um cara que treinou e foi vencedor no próprio time em temporadas anteriores. É um dos maiores treinadores da história do futebol e o Real Madrid precisa dele como nunca precisou antes. E é sobre isso que eu quero falar. O Real Madrid sempre foi, mas hoje se torna ainda mais um time de jogadores. Não é um time que vai dar a carta branca pro técnico fazer o que ele quiser, de acordo com as convicções dele, e muito menos é um time que tem as suas convicções no clube. É um time que quer vencer. Ele quer vencer, não importa como, não importa o método, e isso mostrou ao longo dos anos que deu muito certo. É o maior time do mundo. Porém, já são 2 temporadas sem ganhar nada importante. O clube sofre uma crise esportiva que eu nunca vi na minha vida o Real Madrid sofrer. Além de não estar ganhando nada, é um clube que sofreu muito ali com tretas extracampo, a questão do Vinícius Júnior com a extensão de contrato, demorou até o último ali suspiro, né? A questão do Valverde com o Tchouaméni, a questão do Xabi Alonso, que mostrou ali uma ferida muito aberta, a questão de ego no vestiário. Porém, o Mourinho não é o melhor cara para ser gestor de elenco. Ele é mais um ego grande dentro desse vestiário. Porém, eu já disse em vídeos anteriores que eu acho que o Florentino, ele contrata o Mourinho não para ser esse cara que vai resolver tudo, e sim para ser um treinador onde os jogadores, como Mbappé, Bellingham, Vinícius Júnior, não vêm de cima para baixo, pelo menos no mesmo nível. Acho que a questão também de uma identidade do clube, a identidade do madridista, eu também falei sobre o tal mourinismo, que é um termo utilizado quando o Real Madrid fecha a casinha e tenta ali sair no contra-ataque. É um time que não tem medo de se fechar. A gente viu na final da Champions League contra o Liverpool, a gente viu em diversos confrontos com o Manchester City. É um time que, repetindo, quer vencer, não importa como. E talvez essa falta de identidade ocasione crises como essa. O Real Madrid vai precisar de todos os seus jogadores jogando muito bem, individualmente, porque coletivamente, cara, sinceramente, Mourinho, depois de Fenerbahçe, depois de Benfica, Roma, está completamente atrasado taticamente. Então não dá para demandar dele nenhuma revolução, nenhum algo diferente assim, moderno. Não, vai ser o das antigas, vai tentar ali conversar com os jogadores, ver aonde eles se sentem mais confortáveis, ver aonde eles possam desempenhar melhor o seu futebol e rezar para dar certo. Mas nada como ter fé nesse grupo de jogadores. Cara, são jogadores muito talentosos. Se tem um clube que pode não ter o norte e conseguir ganhar campeonatos, eu falo no começo da temporada, né? Obviamente o time vai ali se adaptando ao treinador e vai se entrosando. Ele consegue ter uma identidade própria. Courtois é o goleiro, teve lesão ali na Copa do Mundo, vamos ver como que ele tá. Porém, ali para começo de temporada,
não tem problema nenhum, na minha opinião. O Lunin é baita goleiro reserva e pode pegar essa titularidade a qualquer momento. Dumfries, tá errado aqui, mas aqui eu coloco ele e também o Trent Alexander-Arnold. São dois laterais muito bons, ofensivamente, como eu disse. Para mim, começa assim, Rudiger na esquerda, Konaté na direita, Militão e Asensio estão lesionados nesse começo, não dá para contar muito com o Militão, sendo bem sincero. É um jogador que sofre de disponibilidade, mas é muito bom. Acho que dá para ter mais uma temporada com ele aqui, obviamente com a contratação do Konaté. Hüseyin também, mais um cara que chega, não foi tão bem como esperado, mas para mim é muito talentoso e pode se desenvolver durante a temporada, durante as temporadas, é muito jovem. Cucurella na esquerda, é dono da esquerda. Mendy, Carreiras, os dois estão no elenco ainda, acho que são boas reposições. Lembrando que eles eram os titulares ali na temporada passada. Tchouaméni, Camavinga e Pitarch. Pitarch foi uma grande surpresa para mim na temporada passada. Ainda pode vir esse cara. O Real Madrid quis muito Rodri, mas parece que tá já indo pro Barcelona. Não tinha como fazer esse vídeo aqui só depois que a janela acabasse, até porque a La Liga já vai ter começado, então precisa fazer agora. Não tem como fazer depois que a janela acabe. Mas eu acho muito difícil que sem Rodri o Real Madrid vai ali conseguir fazer uma contratação bombástica agora. Valverde, Bernardo Silva, acho que joga por aqui, pode jogar aqui primeiro volante, segundo volante, é jogador que não vai ser ponta direita, duvido que o Mourinho faça isso. Aqui de meio armador, meio atacante, o Bellingham e Arda Güler, que também pode fazer a ponta direita. Ali, ponta esquerda, renovação de Vinícius Júnior, é ele ali, é a grande estrela junto com o Mbappé. O Rodrigo, ele tá machucado, ele só volta, se eu não me engano, dezembro ou janeiro. Então vamos ver como que vai ser se caso o Vinícius não conseguir jogar. Pode ser o Diomandé ali, pode ser o próprio Mbappé, pode, um Endrick, etc. A opção não falta. Hoje, Diomandé é titular. Dá pra ver aqui o nome do Diomandé. É jogadoraço. O Real Madrid vai ter, assim, duas opções muito boas. Uma opção no meio sensacional para pisar na área. E o Mbappé é um dos melhores atacantes do mundo. Cara, esse quarteto tem tudo para acabar com essa temporada. E Brahim Diaz sendo, obviamente, uma grande opção de reposição nessa ponta direita. Como eu já disse, Mbappé é a cara da franquia, mesmo não tendo ganhado nada. É o cara que faz muito gol, não tem jeito. Foi artilheiro nas duas últimas temporadas. É o artilheiro da Copa do Mundo. Então não tem como. É ele e ele. E ruim pro Endrick. Informações recentes que ele teve uma conversa com o José Mourinho e ele vai ficar pelo menos esses primeiros 6 meses. Vamos ver se ele vai ter alguma chance de mostrar, porque parece que a pior coisa que aconteceu na carreira dele foi a contratação do Mbappé. O Endrick, ele é vendido do Palmeiras pro Real Madrid em 23, 24, mas ele só vai pro Real Madrid em 25, 26. E o Mbappé foi comprado pelo Real Madrid em 25, 26. Foi comprado não, ele foi pego sem contrato ali, ganhou muito dinheiro com o Luz. Então o Endrick foi ali seduzido pelo Real Madrid, sendo a próxima estrela, o próximo Vinícius Júnior, para jogar junto com o próprio Vinícius Júnior, porque é centroavante, mas o sonho dele acaba com a ida do Mbappé para o Real Madrid. E não adianta só ter ali o protagonismo do Mbappé, ele vai ter a sombra do Espi, atacante espanhol vindo do Levante, que eu falei na hora das contratações. Então, cara, difícil, viu? Mas o que importa é que o Real Madrid tem muitas peças muito boas. Então, o primeiro passo para você ter um time vencedor é ter os jogadores. O próximo passo é juntar esses jogadores e montar um time, coisa que o José Mourinho vai ter que fazer de novo no Real Madrid. São 2 temporadas de jejum e o confronto ali, a disputa pela La Liga, ficou muito conhecida por não ter campeão 3 vezes consecutivas. O Barcelona foi campeão na temporada retrasada, foi campeão na temporada passada com o Flick e vai em busca desse terceiro título, mas, como eu disse, não aconteceu ainda. Então o Real Madrid vai conseguir frear essa máquina chamada Barcelona aos trancos e barrancos ali, com opções boas, opções ruins, boas contratações, diga de passagem. Você acha que o Real Madrid vai ter êxito nessa temporada? Você acha que fez boas movimentações? Foi bem em contratar o Mourinho? Cara, coloca nos comentários abaixo.